Iniciaremos agora o segundo painel da nossa manhã. Benefício ou armadilha? Os convênios de ICMS são benéficos para os provedores? Eu gostaria de convidar para compor o palco, atuando como moderador do painel, o senhor Márcio Rodrigues, consultor da Futurion. E os palestrantes, o senhor Cristiano Yazbek, diretor de negócios do IBPT. O senhor Paulo Henrique da Silva Vitor, sócio do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro. Eu peço a todos que, por favor, tomem os seus lugares para que possamos dar início ao painel. E passo a palavra ao moderador do painel, o senhor Márcio Rodrigues, que conduzirá os trabalhos. Senhoras e senhores, bom dia. Vou dar a abertura aos nossos debates e gostaria de apenas de fazer uma síntese do que nós combinamos a respeito desse tema. Apesar de ele em si já ter uma atratividade em função de que o ICMS é, de fato, a carga tributária mais expressiva que nós todos estamos cometidos, né? Nós resolvemos enriquecer um pouco o debate, iniciando pela palavra do colega Cristiano do IBPT, que, numa expressão que ele próprio usou, vai nos brindar aqui com uma radiografia setorial, né? E dentro dessa radiografia ele vai dar uma certa ênfase ao regime tributário do Simples Nacional e colocar, por fim, alguns desafios do ponto de vista dos tributos federais e dos tributos estaduais aos quais nós estamos todos submetidos. Na sequência, o Dr. Paulo fará, mais apropriadamente ao tema do painel, uma exposição a respeito dos convênios ICMS, e aí nós vamos explorar essa questão, né? Em que medida há um benefício, em que medida há uma armadilha por trás da redação desses convênios. O Paulo selecionou os principais e nós vamos abordá-los. E, ao final, evidentemente, como de praxe, nós vamos abrir para perguntas, que certamente é um tema que desperta a atenção e o interesse de todos nós. Então, eu queria pedir, sem mais demora, que o Cristiano, por favor, fizesse a sua apresentação para nós. Obrigado, Cristiano. Tá, ela aparece ali, a apresentação? Ela aparece ali? Tá. Tem uma aguinha aberta? Bom dia a todos. É um prazer participar novamente de um evento aqui da Abrint. Eu agradeço o convite ao Breno, ao Basílio, pela confiança e pela oportunidade da gente trazer um pouco do que a gente tem visto pelo IBPT a respeito da realidade tributária setorial e trabalhar desafios que entidades e empresas possuem num complexo sistema tributário com uma enormidade de legislações, uma quantidade muito grande de obrigações acessórias e um custo de conformidade muito elevado também para as empresas. Meu nome é Cristiano Yazbek, eu vou deixar
esse material à disposição da Abrint para que seja enviado para o público. Tem os meus contatos, né, fico sempre à disposição de dúvidas que vocês tenham nas suas empresas, como uma maneira de a gente poder ajudar aí no dia a dia de vocês. A minha formação é na área jurídica, eu sou diretor do IBPT. O IBPT é um instituto privado que surgiu em Curitiba na década de 90. Vocês acabam conhecendo um pouco os nossos projetos do IBPT, muito pela imprensa, e a gente tem um projeto de bastante visibilidade, que é o Impostômetro, em que a gente fica monitorando a arrecadação tributária em tempo real. É um projeto que a gente criou, patrocinado pela CSP, e a gente acaba usando bastante a base de dados de arrecadação tributária para olhar o mercado. Hoje eu defendo que a informação fiscal é o principal insumo para você mapear um mercado. Por uma questão de tempo, então, eu acabei separando algumas ideias de conteúdo para trazer aqui para vocês. Eu quero expor alguns números setoriais em função de pesquisas que a gente já fez para a Abrint, e começo hoje olhando esses seguintes quinais, que são quinais de representação e de interesse do setor. Tá? O IBPT, em 2015 e em 2017, apresentou pesquisas setoriais para a Abrint. A gente olhou esses quinais, e hoje eu quero trazer aqui para vocês números atuais de empresas ativas nesse quinai principal. Então, em cada um desses quinais, eu trago aqui uma tabela com uma posição de até semana passada, que foi quando a minha equipe de TI gerou essa tabela de informações sobre o quão representativo e o quão grande e em constante crescimento é o setor de representação da Abrint. O que eu trago para vocês aqui, pelo KINAI ali listado, apenas os KINAIs principais. Então, eu considerei na minha base de dados de empresas que nós temos no Empresômetro, o total de empresas ativas naqueles quinais ali listados. Se a gente fizer uma análise histórica, são CNPJs, é um volume de CNPJ em constante crescimento. É um mercado muito pujante, é um mercado que vivencia a pegada do empreendedorismo ano após ano. E aí eu trago ali para vocês, de 2018 para 2019, o total de empresas naqueles quinais. Lembrando que eu estou considerando apenas o KINAI principal do CNPJ. Tá? Então, possivelmente, a gente encontra empresas que estejam no KINAI de provedor de acesso como principal, o final 01, e que tenha, de repente, o SCM num KINAI secundário, por exemplo. Esse número até, de repente, aumente. O que eu olhei aqui na minha base de dados é apenas o KINAI principal para poder gerar essa estatística, né, em função do tempo também de poder gerar. Mas vejam que é um setor que, apenas olhando o fato do CNPJ estar ativo na Receita Federal, você já tem um crescimento de 2018 para 2019 de 115 para 140 mil CNPJs, apenas ativos na Receita Federal para aqueles quinais que eu estou ali listados. Né? Nem todos aqueles quinais, nem todos aqueles CNPJs integram a base associativa da Abrint, mas são quinais que a Abrint olha e que o mercado de vocês olha para fins de cadastro. Então, historicamente, a gente tem visto o mercado de provedores de acesso à internet crescer significativamente e, naturalmente, né, a gente conhece, a gente mostrou em 2017, e eu trago hoje para vocês, dessa gama de CNPJs, né, lembrando que cada CNPJ tem um KINAI principal, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, só para ficar familiarizado. Desse total de CNPJs que integram aquela massa de KINAI, a grande parte faz parte do Simples Nacional, a grande parte adere ao Simples Nacional, e eu trago ali aqueles percentuais atuais em que a gente rodei na semana passada, lá na minha base de TI, quem está aderente ao Simples Nacional. Sendo aderente ao Simples Nacional, parte desse nosso setor tem os seus desafios tributários pontuais. Né? E o que eu optei aqui por escolher para debater com vocês um contexto inicial macro em termos de tributação primeiro, pensando em questões de desafios tributários no âmbito federal, por exemplo. Escolhi alguns, a gente teria
A gente poderia ficar o dia inteiro conversando sobre desafios tributários setoriais aqui para nós. Escolhi alguns que eu reputo bem importantes para essa massa de CNPJs representados aqui pela Abrinte. É um setor que acaba trabalhando os seus planejamentos tributários, criando muitas empresas no Simples. Você acaba tendo grupos de empresas que aderem ao Simples Nacional para ficar dentro dos limites das faixas de tributação mais benéficas que o Simples traz. É uma realidade nossa. Nós temos muitos CNPJs, até de um grupo familiar que abre e opta por fazer a sua adesão ao Simples Nacional. Entra aí, quando eu falo de diversos CNPJs no Simples Nacional, o nosso desafio permanente, como vocês, empresários, a gente como profissional, o desafio permanente do planejamento tributário. Então, eu trago aqui um pouco de informação e elenco essa necessidade de olhar com carinho o planejamento tributário, porque a gente tem visto uma autoridade fazendária muito voraz nas suas fiscalizações. É a maneira que a autoridade fazendária tem hoje de aumentar a sua arrecadação tributária. Hoje não há apelo legislativo para que o governo, para que os fiscos criem uma nova legislação aumentando tributos. Alguns tentam, mas não há aquele apelo. E a arrecadação, o aumento de arrecadação acaba crescendo pelo volume de fiscalização que acontece perante a autoridade fazendária. E a quantidade de CNPJs, esse planejamento tributário de aberturas de muitas empresas no Simples, é um planejamento, é uma estratégia hoje olhada pela autoridade fazendária para ver até que ponto esse planejamento é simulado ou não. Posso ter vários CNPJs no Simples? Posso, desde que haja um propósito negocial, não há nenhum impeditivo para que você planeje dessa forma. Tá? É um desafio que nós temos aqui. É um desafio que nós temos aqui no setor, de planejar com bastante cuidado. Um outro tema que eu trago para vocês aqui, como desafios tributários do setor, sobre o ponto de vista federal. Eu tive a oportunidade, em 2017, de trazer lançar esse risco. É um risco que hoje continua o debate sobre possível unificação do PIS e da COFINS. Tá? Existe um debate já há muito tempo sobre unificar PIS e COFINS, que são dois tributos muito importantes na matriz de arrecadação tributária federal, com projetos de você unificar esses dois tributos e criar uma lógica de não cumulatividade plena. E aí, apenas, a lógica seria a tomada do crédito de PIS e COFINS quando incidente na etapa anterior. E isso traz um risco para a gente aqui do setor, que tem as nossas empresas aqui no Simples e que, eventualmente, nossos clientes, sejam empresas do lucro real, que quando contratam você, tomam um crédito cheio de COFINS, o debate de mudança, de unificação de PIS e COFINS, afetaria esse crédito cheio que hoje o cliente de vocês, eventualmente uma empresa no lucro real, toma e não passaria a não mais tomar esse crédito cheio de PIS e COFINS, caso essa reforma, esse debate, que já há alguns anos existe e é algo que sempre está no forno para sair aqui para nós uma matéria de unificação de PIS e COFINS, afetaria muito o nosso setor. Basicamente, você acabaria sendo até forçado a sair de uma lógica de Simples Nacional, porque o teu cliente que hoje toma o crédito cheio, na lógica que se debate no âmbito da autoridade federal de unificar PIS e COFINS, apenas daria o crédito para quem pagou de forma cheia a COFINS na etapa anterior. Então, hoje, por exemplo, uma empresa que está no lucro real e que toma o crédito de COFINS cheio, só tomaria esse crédito cheio de quem também estivesse no lucro real por pagar na etapa anterior. Isso esvazia muito esse nosso programa, que é um programa muito importante para o empreendedor, que é o Simples Nacional,
por mais que seja complexo, né, o Simples Nacional, por si só, já traz a sua complexidade de combinações de legislações, né, mas é um programa muito importante que seria afetado por uma eventual avanço na unificação de PIS e COFINS, penalizando essa questão do crédito cheio que o Simples Nacional dá para o cliente seu que esteja no lucro real. Isso eu acho muito importante, é algo que acaba te forçando a pensar em continuar ou não no Simples Nacional. Hoje, a mobilização setorial faz com que esse tema não avance tanto por conta de consequências nefastas que isso traria aí para o mercado. Naturalmente, sair do Simples Nacional te traz a necessidade de pensar também. A gente tem aqui no setor CNPJs que pensam, né, que tem que planejar sair ou não do Simples Nacional e, caso saia, para fins de tributação federal, optar por lucro real ou lucro presumido é uma pauta que vai fazer parte do dia a dia de vocês. A gente não consegue, eu não vou conseguir esgotar aqui o assunto sobre lucro real e lucro presumido, dada a sua complexidade, mas é uma pauta que exige cada vez mais você estar atento a planejamento tributário também sobre esse aspecto. O quão vantajoso seria, ou o quão pesado seria você migrar para um regime de COFINS no lucro presumido, né, versus o lucro real. Necessariamente você tem que passar por esse planejamento e em qual momento, né, qual que é a hora de planejar. A hora de planejar é sempre, ontem, hoje, amanhã, é a hora de você pensar em planejamento tributário, né? E planejamento de uma forma comum, né, de uma forma geral. E, naturalmente, o custo de conformidade, né, o custo de conformidade é conceituado no mercado como aquele custo que você tem na tua empresa para se manter em dia com a autoridade fiscal. Você assume um custo para estar em conformidade com obrigações acessórias, com preenchimento de declarações, né, e isso te traz, te dá mais complexidade você sair do Simples Nacional e, de repente, ter que ir para um lucro real, o teu custo de conformidade aumenta. Né, você tem que ter mais estrutura para isso. Então, isso tudo são cenários que são muito prudentes que você considere no âmbito federal de uma maneira muito rápida para contextualizar com vocês, lembrando que a autoridade fazendária federal tem batido recordes de fiscalizações e de autos de infração. Então, o planejamento acaba sendo muito importante para você estar bem calcado e minimizar riscos tributários que, de repente, você venha a ter. Lembrando que alguns planejamentos têm sido muito visados. Um deles é o planejamento de muitas empresas no Simples Nacional. Tá? Vamos caminhar já para o que interessa, né, que é a nossa pauta de hoje, sobre ICMS. Eu quero trazer uma ponderação geral sobre ICMS para o Dr. Paulo ir bem na veia sobre o nosso assunto. Quando você sai do Simples Nacional, ou por uma questão de faturamento, ou pelo teu planejamento tributário, ou por uma fiscalização que te tire do Simples Nacional, né, você pode sair de forma voluntária, ou pode sair de forma forçada do Simples Nacional, você acaba tendo o desafio de como trabalhar o tal do ICMS, que é o tributo, né, é o imposto que suporta a arrecadação dos estados, é o principal tributo dos estados, a matriz tributária dele é muito grande, e é um tributo que acaba também dificultando alguns debates sobre reforma tributária. Criar consenso pleno em termos de reforma tributária, no âmbito federal, né, você tem uma única autoridade para debater, mas quando você tem que avançar no ICMS, você tem vários estados e o Distrito Federal para combinar o jogo, né? Então, e a gente tem visto bastante notícias sobre reforma tributária, né? O quanto que esse jogo está combinado, a dificuldade nossa reside no ICMS. Só lembrando que o ICMS, por previsão constitucional, ele é um tributo não cumulativo, ele te dá direito a créditos pelas etapas anteriores,
na tua apuração do teu ICMS mensal. Então, a tomada de créditos, de novo, te traz a necessidade de muito controle nisso, enfrentando restrições que os fiscos estaduais apresentam. Então, você tem uma restrição de tomada de crédito do teu ativo imobilizado, que poderia ser mais imediata, você tem só em 1/48, né, essa tomada de crédito, poderia ser mais imediata, restrição à tomada de créditos também no material de uso, né, o consumo do estabelecimento, há anos essa possibilidade de tomada de crédito ela é prorrogada, então você acaba também tendo seus limites de tomada de crédito, por mais que o tributo, por previsão constitucional, ele é não cumulativo, ou seja, eu apuro créditos e debito da minha apuração do mês devido do ICMS. E também, por previsão constitucional, já caminhando aqui para a minha fala, final, por previsão constitucional, o ICMS ele tem a possibilidade de ser seletivo. O que significa um tributo seletivo? A alíquota seletiva em função da sua essencialidade. Então, existe uma previsão constitucional que traz essa lógica de que o ICMS poderá ser seletivo, diferente do IPI, em que ele deve ser seletivo. Então, eu defendo que o poder que se traz na Constituição é um poder-dever. Está escrito que pode ser seletivo, eu defendo que o ICMS deve ser seletivo em função da essencialidade. E a gente está falando aqui para um setor que, mais do que essencial, ele não tem como ser. O teu setor é tão essencial quanto o setor de saúde, por exemplo. A sociedade hoje não vive sem o setor de vocês. Então, por isso que eu defendo a essencialidade, né, do setor de vocês para fins tributários, afetando o ICMS e também afetando o COFINS. A COFINS também ela pode ser seletiva, em função de essencialidade, mas a gente tem aqui uma pauta que a gente tem que enfrentar, já que as alíquotas do ICMS de vocês são muito altas, 20%, 28%, a forma de cálculo por dentro faz com que a carga tributária real ela seja absurda, né? E o setor deve brigar pela seletividade em função da sua essencialidade. Tá? Quem sai do Simples e enfrenta essa pauta também tem que conviver com os convênios, que é o tema aqui da nossa pauta. O doutor Paulo, vou passar a palavra para ele ir a fundo nesse assunto, mas, indo para convênios, cada escolha uma renúncia. Para cada sim que você fala, você tem que dizer um não também. O que eu estou optando ao aderir aos convênios? Quais as exigências? Podem ou não ser armadilhas em função das exigências que você venham a enfrentar. Tá? Eu quero finalizar aqui trazendo só um alerta geral sobre a importância do planejamento tributário para o setor de vocês, permanentemente, vocês têm que estar olhando, né, a empresa de vocês sob o ponto de vista tributário, para planejar com propósito negocial, que é o que te traz, que é o que te ameniza, né, os riscos tributários, e entendendo um pouco algumas coisas. O setor de vocês é um setor muito grande e em franco crescimento. É um setor olhado por investidores, né, e é um setor que a sociedade precisa muito do setor de vocês. Com os desafios tributários, um pouco dos federais e um pouco dos estaduais, que foi possível brevemente pontuar aqui para alertar, né, essa importância, e que com muita cautela, dosado com um arrojo, né, o empresário ele é arrojado por si só, então você tem que ser arrojado, né, eu gosto dos personagens do planejamento tributário. Falei em 2017, quem acompanhou a minha palestra deve lembrar do Johnny Bravo, que foi o personagem que eu trouxe aqui para vocês. O empresário tem que ser Johnny Bravo no planejamento, aquele cara que pode tudo, que não tem limites, né, é muito criativo, mas você tem que entender que nem tudo pode dar certo e ter cautelas, né, e planejar com cautela para ter a segurança. Naturalmente, defendendo, né, sempre e olhando sempre o quão essencial é o setor de vocês, e especialmente para não ficar
refém de armadilhas, né, que alguns dos convênios acabam trazendo aí para todos. Tá? Eu agradeço muito pelo tempo, eu fico à disposição para os debates. Passo a palavra aqui para o Dr. Paulo. Eu só quero antes fazer um convite para que vocês conheçam um aplicativo que o IBPT lançou esse ano, que se chama Citizen, está disponível para download. É um aplicativo que ajuda vocês a entender a carga tributária pessoal de vocês e ajuda muito o IBPT também a poder manter essas pautas tributárias, de brigar por uma tributação mais eficiente para o mercado e para todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Eu gostaria apenas de fazer uma observação antes de passar a palavra para o Paulo enriquecer ainda mais o nosso painel, no seguinte sentido: a importância do planejamento tributário para as empresas do Simples Nacional, né? Porque o que se vê, no mais das vezes, no nosso mercado, é que as empresas dizem assim: bom, eu estou no Simples Nacional, não preciso me planejar. Como se a existência do Simples e a inserção no Simples já fosse o planejamento tributário propriamente dito. E gostei muito da sua fala no sentido de você reforçar a necessidade de, ainda que você esteja no Simples Nacional, você precisa ter um planejamento tributário atual, né, e repensá-lo, né? Paulo, por gentileza. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite da Abrint, da direção da Abrint. Agradeço a presença de todos. É sempre uma honra, sempre um privilégio estar aqui mais um ano tratando do assunto que sempre aperta, né, os calos de todas as empresas, que é a tributação. Acho que foi muito importante a introdução e a palestra do Dr. Cristiano, porque, como ele mesmo colocou, há desafios tributários, tanto na parte federal quanto na parte estadual, tá? E, tratando especificamente da parte estadual, que é o nosso objetivo aqui, que são os convênios, eu pedi para a minha equipe, alguns dias, para fazer um levantamento, desde a criação do CONFAS, quantos convênios de ICMS já foram criados especificamente para o setor de telecomunicações. E a gente chegou a cerca de 105 convênios. A gente sabe que o ICMS, junto com a energia elétrica, é a principal fonte de arrecadação dos estados. Então, os convênios, esse número de convênios apenas demonstra quanto é importante para os estados o ICMS, e eles tentam cercar de todas as maneiras. Então, há convênios desde de isenção do ICMS para a internet prestada no âmbito popular, né, banda larga popular, há convênios cercando a emissão de notas fiscais pelas empresas de comunicação. Vocês que são operadoras, vocês sabem que tem um convênio 115 que regula a emissão como se deve, a emissão em via única, sem, né, com possibilidade de dispensa de AIDF, aqueles arquivos que vocês têm que enviar ao fisco todo mês. Há convênios sobre a televisão por assinatura, que tem uma redução de base de cálculo. Então, sim, há diversos tipos de convênios. Isso somente demonstra, realmente corrobora quanto é importante isso para os estados, e a tendência é que, cada vez mais, haja mais convênios, não só por a importância, também como pela alíquota, que é elevada. A alíquota do ICMS, todos sabem que é elevada. Bom, iniciando a minha apresentação, eu trago aqui um convênio. Esse convênio eu trago apenas para pincelar. Ele é um convênio que já está revogado, tá? É um convênio que durou 18 anos. Esse convênio é o famoso convênio do provimento de acesso à internet. Ele, na época,
os estados, eles tentando incentivar principalmente as grandes operadoras a recolher o ICMS sobre o acesso à internet, a elas abrirem mão da discussão que existe, tá? Elas abrirem mão da discussão que existe sobre a incidência do ICMS sobre o acesso à internet, foi criado esse convênio de 78, o convênio ICMS 78 de 2001, que reduziu em 5% a base de cálculo, para 5% a alíquota do ICMS. O resultado, né, fica reduzido para 5%. Esse convênio, pessoal, na verdade, ele foi muito utilizado incorretamente por as empresas, porque muitas empresas utilizavam esse convênio em cima da OSCM, em cima do Serviço de Comunicação Multimídia. Tá? Então, eu já me deparei com vários planejamentos que foram feitos amparados nesse convênio. Isso por desconhecimento. Esse convênio não se aplica ao SCM, não existe, né, redução de alíquota para o SCM. Nunca existiu. Como a gente vai ver, existem algumas reduções de base de cálculo em alguns estados, como a gente vai ver adiante, mas esse convênio ele se aplica especificamente sobre o acesso à internet. Tá? E que, na verdade, a nossa briga com o Estado sempre foi para reconhecer a não incidência do ICMS sobre o acesso à internet. Foi nesse sentido que a própria Abrint, assessorada pelo meu escritório, entrou com as ações de ICMS em todos os estados do Brasil para declarar a não incidência do ICMS sobre o acesso à internet e, ao mesmo tempo, declarar que, quando um cliente contrata um plano de internet, ele está contratando necessariamente o SCM ou o SVA. Tá? Então, e a gente vê, então, foi por muito má interpretação que esse convênio específico foi utilizado pelos estados. E até há pouco tempo atrás, vou te falar, como 3, 4 meses atrás, eu recebi a resposta de um fiscal do estado do Piauí, e o fiscal do estado do Piauí reconhecendo que esse convênio aplica sobre o SCM. Eu não quis questionar ele, eu não vou questionar isso contra o meu cliente. Se ele está reconhecendo que aplica sobre o SCM, para esse cliente específico, tudo bem. Mas vocês vejam que a própria interpretação desse convênio está sendo feita, às vezes, errada até pelos próprios fiscos. Tá? Bom, mas assim, agora, esse convênio foi revogado, agora no final de abril, acredito eu, de 2019, pelo convênio ICMS 21, e eu só trouxe ele para pincelar que esse foi o principal convênio que havia sido instituído dentro do segmento ISP, e ele foi revogado. Bom, tratando dos convênios, de fato, que existem hoje, que são os convênios de redução de base de cálculo, eu queria tratar inicialmente do convênio de Santa Catarina. A gente sabe que o estado de Santa Catarina é um dos estados mais atuantes em termos de fiscalização, em termos de legislação, contra os provedores, contra as operadoras. Vocês sabem que, recentemente, houve a instituição da substituição tributária sobre o serviço de comunicação em Santa Catarina, é o primeiro e único estado que instituiu a substituição tributária. O estado também editou uma lei vedando as empresas, as operadoras cobrarem pelos SVAs do cliente, uma lei totalmente inconstitucional. Então, a Abrint também assessorada pelo meu escritório, já entrou com 2 ações diretas de inconstitucionalidade no STF para combater essas 2 leis de Santa Catarina. Tratando especificamente desse convênio, o objetivo desse convênio é tentar, vamos dizer, reduzir a tributação do ICMS para as empresas egressas do Simples, para as empresas que ultrapassam o limite do Simples. Tá? Então, se você tem um faturamento de até 6 milhões, por esse convênio, a sua alíquota fica reduzida para 10%. Se você tem um faturamento de 6 a 9 milhões, a sua alíquota fica reduzida para 12%. E se você tem um faturamento de 9 a 12 milhões, a sua alíquota fica reduzida para 17%. E nesse ponto, para que você se valer desse convênio, obviamente que o Estado nunca vai dar nada de graça para vocês. Isso, obviamente, não existe um presente de Deus para o Estado. Isso aí é um sonho meu, mas não existe. Então, o Estado exige o preenchimento das seguintes condições para vocês se valerem desse convênio. Primeiro, comprovação da correta tributação dos serviços de telecomunicações prestados. Aí está um ponto já do deficitário, vamos dizer assim, do convênio, que apresenta risco. Tá? Por quê? O que é correta tributação?
para a minha correta tributação, por exemplo, sobre a parcela do SVA, eu não vou tributar o ICMS, sobre a parcela de telecomunicações, da telefonia, da televisão por assinatura e outros serviços, a gente vai tributar o ICMS. Isso, para mim, é correto. Isso, para alguns tribunais, para o STJ, pela súmula 334, isso é correto. Agora, para o fisco, isso não é correto. Então, isso dá uma margem de subjetividade ao fisco para ele falar, olha, você não está tributando corretamente os serviços, então você vai ser excluído desse convênio. Então, é um ponto que é exatamente um dos pontos principais de insegurança jurídica que o convênio traz. Além disso, você tem que desistir de qualquer discussão administrativa ou judicial, seja principalmente sobre internet banda larga e VoIP. Ou seja, o objetivo do Estado do Estado de Santa Catarina é que os provedores, as operadoras, não façam qualquer separação de serviços na internet e no VoIP, seja SCM, SVA, seja SCM, locação. Você tem que desistir de qualquer discussão nesse sentido. Você tem que reconhecer que, quando você contrata um plano, quando um cliente contrata um plano de internet, esse plano é 100% telecomunicações. Esse é o objetivo do Estado. Você precisa contratar os links, tá, de internet de estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes de Santa Catarina. Tá? Isso também por quê? Porque Santa Catarina quer atrair os fornecedores de atacado para que eles tenham inscrição estadual e recolham o ICMS dentro do Estado. Isso é vamos dizer assim, uma outra estratégia para aumentar a arrecadação. E você tem que emitir os documentos fiscais de acordo com o convênio 115, que, na verdade, isso daí já é uma obrigação. Tá? O descumprimento de qualquer dessas condições enseja a exclusão em relação ao convênio. E outras condições, tá? É uma concessão através de regime especial. Então, assim, não é o seguinte, a partir do mês que vem, a minha empresa vai passar a recolher aquela alíquota lá de 10% se eu tenho um faturamento de 6 milhões. Não é assim, você tem que submeter um pedido de regime especial que vai ser aprovado ou não a partir do momento que for verificados os cumprimentos das condições. Tá? Obviamente, com a redução da base de cálculo, eles estão vedando o aproveitamento de créditos, tá? Exceto da faixa de 9 a 12 milhões, que eles permitem o aproveitamento de crédito de link de dados. E a vigência mínima de 12 meses. Então, você aderindo ao regime especial, você é obrigado a ficar por 12 meses, e de 12 em 12 meses é feito o recálculo para ver se você ultrapassou as faixas. Você está na faixa de 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Tá? E ele tem uma validade limitada de apenas 30 meses. Esse é um outro ponto deficitário. Tá? Por quê? Com a validade de 30 meses, você sabe que ele já tem um prazo para terminar, então você fica naquela insegurança jurídica, você faz o seu planejamento tributário para se adequar ao convênio, sabendo que ele vai acabar, se ele acabar, a alíquota vai voltar ao patamar original do Estado. Então, isso é um outro ponto muito ruim. E ainda pior, a prorrogação não depende do Estado de Santa Catarina, depende do CONFAS. O Estado de Santa Catarina, depois próximo, né, ao término da validade do convênio, ele tem que submeter ao CONFAS um relatório para que o CONFAS possa verificar se vai ser prorrogado ou não. Então, ou seja, é uma insegurança muito grande, sabendo que você já tem um convênio por prazo determinado, com prazo de fim, né, ao passo que vocês não criam sua empresa com prazo de fim, você cria sua empresa com atividade perene, né, indeterminada. E a prorrogação não é certa, a prorrogação vai depender aí da deliberação. Esse convênio, pessoal, esse convênio ICMS 19 de 2018, foi o convênio do Ceará, originalmente, que aderiram Pernambuco e Piauí. Ele é diferente do convênio do Estado de Santa Catarina, tá? Tem alguns problemas que eu vou também relacionar aqui ao longo da minha exposição. Ele permite aos estados que aderirem uma redução em até 75%, tá? A expressão até 75%, pode ser de 1 a 75%, isso vai ficar a critério da regulamentação de cada estado. Desde que o contribuinte, cumulativamente, tá, esteja enquadrado nos quinais de SCM, de STFC ou de televisão por assinatura, que seja uma prestadora de pequeno porte, ou seja, prestadora de pequeno porte no âmbito da Anatel, tá? No âmbito da Anatel, que é você ter até 5% do mercado nacional dos serviços prestados, que é o novo conceito de prestadores de pequeno porte estabelecido pela alteração do PGMC.
possui sede no Estado concedente, comprove a geração de empregos diretos no Estado concedente. Nesse ponto, tá, esse convênio é bastante simples. Olhando friamente para esse convênio, se fosse apenas isso, estava ótimo. O problema é que existe uma cláusula que dá liberdade a cada Estado regulamentar à sua maneira o convênio. Tá? Então, exatamente o parágrafo 1º que eu destaco aí em atenção, que é o reconhecimento do benefício, obedecerá ao disposto em regulamentação específica de cada Estado. Tá? Aí, pessoal, eu trago aqui o regulamento do Ceará. Pernambuco e Piauí, eu fiz uma pesquisa ontem, ainda não encontrei a regulamentação. Aqui eu trago a regulamentação do Estado do Ceará, que foi o único que regulamentou o convênio até o momento. Tá? Ele exige que você comprove a geração de pelo menos 50 empregos diretos, tá? Não esteja no cadastro de inadimplentes, esteja regular quanto ao recolhimento do ICMS e obrigações tributárias acessórias. Tá? Aí eu entro também naquela questão, que é a mesma observação que eu fiz em relação ao convênio de Santa Catarina. Você está regular, tá? Isso pode dar uma margem também do próprio Estado interpretar que você não está regular ao fazer uma separação entre SCM e SVA, ao não tributar o ICMS sobre o SVA. Então, dá uma margem de subjetividade e, obviamente, uma insegurança jurídica nesse sentido. E comprovar que suas prestações internas ocorram em, no mínimo, 30 municípios do Estado, além de Fortaleza. Esse item, inclusive, acho que foi um direcionamento bem grande aí do regulamento, porque exige que a empresa preste serviço, no mínimo, em Fortaleza e mais 30 municípios. Então, isso pode prejudicar as empresas que atuam eminentemente no interior a se valer desse convênio. Tá? O serviço de telefonia, apesar de previstos lá no convênio, pelo Estado do Ceará, ele foi excluído recentemente. Então, ele não se aplica ao convênio. E, para se valer do convênio, é necessária a celebração do regime especial. No caso específico do Ceará, a redução é exatamente de 75%. Tá? O regulamento do Ceará fala em redução de 75%. Ele está seguindo a margem máxima prevista pelo convênio, mas com essas ressalvas, para que você se valer dessa redução, você tem que seguir esses pré-requisitos. Tá? E aqui eu trago um último convênio mais recente, que foi o convênio do Estado do Mato Grosso, que ele é bastante similar em relação ao Estado de Santa Catarina, em relação à graduação das alíquotas de 10 a 17, 10, 12 e 17, com as faixas de 6 a 9 e 9 a 12 milhões, tá? Mas ele tem algumas diferenças em relação aos pré-requisitos. Esse material, pessoal, eu coloco à disposição de todos aí. Em função do tempo, eu tenho que agilizar um pouco a apresentação, mas depois, se vocês precisarem, me coloco à disposição para apresentar, para disponibilizar. Aqui estão os requisitos do Convênio 90 de 2018 do Mato Grosso, que aderiu apenas o Estado do Mato Grosso. Você também tem que comprovar a correta tributação. É aquele mesmo ponto que eu falei da subjetividade, tá? Que dá uma subjetividade para entender que a empresa não estando correta, por não tributar o SVA ou por fazer uma separação de SM, locação ou qualquer outro tipo de separação, ser excluída, por exemplo, do convênio. Tá? Ela tem que também desistir de qualquer discussão administrativa ou judicial, tá? Contratar os links também perante empresas do cadastro de contribuintes do Mato Grosso, com inscrição no cadastro de contribuintes do Mato Grosso, emitir os documentos pelo convênio 115, estar enquadrada como prestadora de pequeno porte e possuir sede no Estado concedente, de modo que qualquer descumprimento de qualquer dessas condições também seja o desenquadramento do convênio. Outras condições. Você não pode estar em débito, tá? A empresa não pode estar em débito com o Estado do Mato Grosso, é vedado o aproveitamento de créditos, tá? Na faixa de 9 a 12 milhões é permitido o aproveitamento do crédito do ICMS de link de dados. Existe uma vigência mínima de 12 meses, com aquele recálculo de 12 em 12, para saber se houve superação de alguma faixa. E um outro ponto muito deficitário é que a validade dele é agora, até o final do mês. Então, não há nenhuma previsão de renovação
ainda desse convênio, há possibilidade de renovação, mas é um outro ponto de insegurança jurídica, você já entra num convênio sabendo que ele já tem um data limite muito exíguo aí para terminar. Bom, pessoal, então, em nossas conclusões, na minha visão pessoal, inclusive, é armadilha ou benefício? Tá? Se você olhar pelo ponto de vista da redução imediata do ICMS, é um benefício, tá? Porque você já tem uma redução que pode cair tem estados que a alíquota chega a 37%, 35%, cai de 37%, 35% para 10% a 17%, já é uma redução interessante, tá? E interessante também porque, como o doutor Cristiano falou, no segmento de telecomunicações tem uma limitação do creditamento de ICMS. Tá? O principal crédito de ICMS de uma empresa de telecomunicações são os links, os transportes de telecomunicações que vocês contratam de terceiros. Você tem o crédito de ICMS do ativo mobilizado, mas pela legislação esse crédito foi limitado, de modo que você tem que aproveitá-lo parceladamente em 1/48, pelas regras de controle do livro SIAP, tá? Que é uma limitação ao crédito. E do uso e consumo, está vedado o crédito, acredito até que é 2021 ainda, está sendo prorrogado o aproveitamento de crédito, a negativa de aproveitamento de créditos, né, do uso e consumo. Acho que já houve 3 ou 4 prorrogações, a previsão é que prorrogue de novo, né? Então, dentro de telecomunicações há uma limitação de créditos, tá? E, além disso, há uma alíquota alta. Então, se vocês olharem pelo efeito imediatista, a gente pode entender que há um benefício. Agora, pelos pontos que eu já levantei, a gente pode considerar uma armadilha ou até um prejuízo se você aderir a esse convênio. Primeiro, a insegurança, tá? Insegurança jurídica, porque alguns convênios, como eu coloquei o do Mato Grosso e do Santa Catarina, tem um prazo já limitado de duração, e a gente está tratando de convênios, que são regulamentados nos estados via decreto. Então, o decreto ele é muito simples de se revogar, tá? Então, qualquer mudança no executivo ou de entendimento do executivo em vigor, em atuação, pode revogar muito fácil esse decreto. Então, é um outro ponto deficitário, que é a insegurança. Você não sabe até quando esse benefício vai ser mantido, entenderam? Um outro ponto é a confusão, porque o fisco, eles, como você já tem conhecimento, ele sempre quer tratar o plano de internet como 100% telecomunicações. Tá? Ele sempre quer desprezar a parcela do serviço de acesso à internet ou outros SVAs que vocês queiram aderir ao combo, né? Então, isso é um outro ponto deficitário, porque todos esses convênios, tá? Ele impossibilita você de fazer qualquer separação de serviços, em virtude de vários itens subjetivos que eu coloquei anteriormente, tá? Então, se você faz SM, SVA, SM, locação, ou como as grandes fazem com SM, vários SVAs, como aplicativo de música, revistas, cloud, e-mail, qualquer tipo de diluição, de separação vai ser questionada e pode ensejar o desenquadramento do convênio e do regime especial inerente, tá? E aí, exatamente esse último ponto, a subjetividade quanto à correta tributação. Bom, então, do nosso ponto de vista, se a gente verificar o resultado esperado por uma empresa a médio ou longo prazo, é uma armadilha, não é um benefício, tá? Mas se você tem um interesse meramente imediatista, tá? Sem se preocupar em possíveis revogações do convênio ou interpretações, é um benefício se olhar pelo lado imediatista, tá? Bom, enfim, é basicamente isso, tá? Mais uma vez quero agradecer, dizer que a adesão ou não a esse convênio também tem que se passar por um planejamento, um planejamento tributário, porque, eu vou aderir a esse convênio, tá? Quais são as consequências disso? Como eu coloquei, podem ser pontos positivos ou negativos, tá? Muito obrigado aí mais uma vez, boa noite, bom dia. Nós podemos ver que o CONFAZ, que é a reunião dos secretários de Fazenda de todos os estados, que tem como uma dos seus itens de competência simplificar a legislação relativa ao ICMS, muitas vezes
provoca um desserviço, né? Quer dizer, torna ainda mais complexa a aplicação do tributo em nível estadual. Mas eram essas as contribuições que nós queríamos dar para o tema, e eu tenho alguma questão para o Paulo e outra para o Cristiano, mas, evidentemente, vou privilegiar as perguntas que virão da plateia. Então, está aberto aqui na frente, já temos 4 questões aí. Ótimo. Bom dia. Minha pergunta vai para o Silva Vitor, né, representando. O Estado do Mato Grosso, no qual eu trabalho, apresentou um projeto de lei que já está em tramitação, está na Assembleia, em que ele fala no seu inciso 1º do capítulo, do artigo 1º do artigo 6º, sobre a incidência do ICMS. Então, ele trata, até de maneira, até no final, até tirando um sarro, parece que, dos provedores. Os serviços de transmissão de dados, o ICMS incide sobre os serviços de transmissão de dados e de informações, adesão, acesso, disponibilização, ativação, assinatura, facilidades ou quaisquer outros que aperfeiçoem ou acrescentem novas utilidades ao serviço de comunicação ou que sejam exigidos como condição à sua prestação, independente da tecnologia utilizada ou da denominação que lhes seja dada. Ou seja, é isso aqui que eu falo, não importa o nome que você vai dar para a cobrança, se é aluguel, se é modem, se é adesão, eles estão acabando totalmente com o SVA no estado do Mato Grosso. Eu gostaria de perguntar se isso é questionável, se isso poderia ser questionado pela Abrint, para que isso aqui não passe e não prejudique ainda mais as prestadoras do nosso estado. O senhor se refere a um projeto de lei nesse sentido? Do Exato, estado do Mato Grosso. Ele já está em tramitação, está aguardando aguardando só votação na Assembleia. Na Assembleia Legislativa do Estado, ok. Bom, na verdade, essa amplitude que você colocou da base de cálculo do ICMS, ampliando para facilidades, acesso, habilitação, isso já existe há algum tempo, já existe um convênio do CONFAS de bastante tempo nesse sentido, essa redação. Alguns estados já incorporaram essa redação no regulamento, Mato Grosso pode ser que já tenha incorporado, eu não sei qual que é o objetivo da lei, porque o regulamento ICMS não é alterado por lei, é alterado por decreto, tá? Mas essa redação já existe, essa amplitude tão grande quanto você colocou, já existe há algum tempo, por força de convênios do CONFAS, que depois foram incorporados aos regulamentos de ICMS de cada estado. Tá? Por parte da Abrint, obviamente que eu não posso responder pela diretoria, né? A gente é apenas consultor jurídico da Abrint, mas a primeira medida que foi tomada é para reconhecer a não incidência do ICMS sobre a conexão. Isso já existe a ação no Mato Grosso e em todos os estados do Brasil. Tá? Essa ação ela está em vigor, eu não me lembro do efeito imediato em relação ao Mato Grosso, se tem liminar ou não, eu posso levantar para você. Tá? Agora, sobre outros valores que são cobrados, tá? Que podem ser cobrados por um provedor, dentro do plano, dentro do combo, seja um cloud, um e-mail, uma assistência premium, um antivírus, a tendência é, obviamente, que por força dessa amplitude dessa redação, a tendência é que o Estado autue. Tá? Eu ainda não tive nenhuma autuação nesse sentido, dessas outras facilidades que se agregam ao combo, desses outros SVAs. As autuações que a gente tem defendido é basicamente de acesso à internet e locação de equipamentos associados a serviços de telecomunicações. Esses outros SVAs a gente ainda não viu nenhuma autuação concreta nesse sentido, mas é uma tendência que isso ocorra, tá? Que os estados vendo, por exemplo, que as grandes operadoras elas não fazem SCM em conexão, fazem SCM e SVAs, pode ser que eles também, dentro daquela política de querer sempre considerar o plano de internet 100% de telecomunicações, queiram autuar essa parcela. Tá? Agora, pela Abrint ainda não há nenhuma previsão de entrar para assegurar que não ocorra, né, questionamentos em cima desses outros SVA, dessas outras facilidades que se agregam. Ainda não há nenhuma previsão. Tá? A medida que já foi interposta foi para proteger a parte
do acesso à internet. Tá? Basicamente. Pela redação que o senhor leu do artigo do projeto de lei, é a confusão de que o Paulo trouxe na sua apresentação. Quer dizer, a confusão dos conceitos, a mistura de conceitos, que são, obviamente, distintos, né, do SVA e o SC. Né? Pois não. Bom dia, meu nome é Daniele Frasson, eu sou advogada da Abrinte, parabenizo o painel e dirijo minha pergunta para o Dr. Paulo. Seria bom ouvir também um representante de Estado, lamento que não esteja presente nesse painel, iria contribuir muito. Dr. Paulo, de um lado, nós temos a ânsia do Estado em arrecadar, visto a crescente de serviços, de novos serviços que fogem da sua competência de tributar. De outro lado, nós podemos observar que esses novos serviços, a maior parte deles se utilizam da internet, portanto, consequentemente, aumentaria a arrecadação da parte de ICMS sobre serviço de comunicação multimídia. Mas, no meu ver, isso não dá direito do Estado em tomar posse de uma fatia que não lhe pertence. Muitas vezes o faz por meio de convênios, e esses convênios totalmente inexequíveis. Sendo assim, eu pergunto, essa convergência tributária que tanto se fala atualmente, né, para um futuro próximo, ela seria uma ferramenta para combater essa patologia que nós vivemos hoje no setor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas você está, só para esclarecer, você quer saber sobre as propostas de alteração tributária que existem, reforma? Perfeito. Tá. Bom, as propostas, as reformas tributárias que existem hoje, elas vêm a acabar com esses questionamentos, principalmente guerra fiscal de ICMS, ISS, que alguns serviços ainda se submetem, como, por exemplo, o acesso à internet. Ainda tem municípios que incluem lá no regulamento do ISS a previsão do acesso à internet como tributado, apesar de não ter previsão na Lei Complementar 116, cobram pelo ISS, já tive vários casos de defesa, né, nesse sentido, e, ao mesmo tempo, o ICMS, o Estado cobra. Né? Então, a tendência é que sim, que se resolva. Tá? Agora, a gente sabe que uma coisa é o projeto, né, que é apresentado ao Congresso, outra coisa é depois que ele sai lá, depois de todo aquele trabalho político que acontece. Tá? Mas a tendência é que, com a reforma, esses problemas que a gente vive hoje, né, de indefinição, se resolva sim. Perfeito. Mais algum? Sim. Bom dia, Dr. Paulo, Marcelo Marra. Eu tenho uma dúvida sobre... Eu vi uma live pela Abrinte sobre a questão, sobre o pessoal fazendo no Ministério de Telecomunicações, eu acho, Ciência e Tecnologias, não me lembro, falando sobre que existe realmente uma confusão tributária na nossa legislação. Parece que o pessoal do governo estava contratando uma consultoria para tentar passar um manual sobre isso, sobre a questão tributária, alguma coisa sobre isso aí, para dar uma orientação tanto para o fisco quanto para os provedores, tanto para os geradores de impostos, né? O que você teria disso? Isso está andando? Como é que está isso aí? Como é que está esse projeto? Você está sabendo de alguma coisa dele? Não sei se o pessoal da Abrinte poderia falar aí. Desculpe, Paulo, me permita, nós temos um conhecimento que, e aliás foi falado nesse evento, ontem, no primeiro dia, por integrantes do MCTIC, que há, de fato, uma possibilidade de contratação via UIT, Organização Internacional de Telecomunicações, União Internacional de Telecomunicações, de uma consultoria especializada que viesse a tentar discriminar, dentro da prestação de serviços como um todo, qual o percentual seria atribuído ao serviço de comunicação multimídia e qual o percentual seria atribuído à conexão à internet, no intuito de pacificar essa discussão. E isso existe dentro do Ministério, se sabe que há um termo de referência em elaboração, mas não se tem uma perspectiva de quando isso irá, de fato, acontecer, quando essa empresa irá prestar esse tipo de serviço. O que eu acho, e aí
é uma opinião particular, é que o serviço que decorrerá desse termo de referência poderá ser orientativo, mas não prescindirá de uma análise individual de cada empresa para saber, no âmbito de cada empresa, qual é o percentual que se deve atribuir a um ou outro serviço. Não sei se esclareci a sua questão. Enquanto não chega o microfone aqui, vamos fazer uma outra... Pois não. Eu sou Júlio, a gente é da plataforma OTT Tamanduá, e a gente está oferecendo conteúdo de vídeos para oferecimento como SVA pelos provedores. E eu queria saber, pela experiência de vocês, de autuações e tal, porque eu imagino que para o fisco, um serviço de cloud, de nuvem, é um pouco nebuloso e parece um pouco um serviço de internet, ou um serviço de e-mail, também parece um pouco o serviço de internet que tem sido os SVAs comumente oferecidos. Queria saber se, no caso de vídeo, de conteúdo vídeo on demand, vídeo sob demanda, se tem havido autuações, ou como é que é o feeling de vocês sobre a tributação, porque a gente tem visto que as grandes operadoras têm colocado serviços de vídeo on demand, várias operadoras aqui também associadas à Brint também, as maiores. Eu queria saber como é que é o vídeo, se o vídeo está mais pacificado, operações de vídeo on demand, pacotes de vídeo on demand, e parece que existe esse entendimento subjetivo que até 30% do valor da fatura poderia ser constituído de serviço de valor adicionado de vídeos. Vocês poderiam comentar isso, por favor? Vamos por partes. É uma matéria, uma boa pergunta, bastante interessante, até porque agregar o streaming dentro de um combo, como as grandes fazem, como as telcos, a gente fala que fazem, que é em 30%, né? A Vivo, por exemplo, tem uns serviços digitais, né? A TIM, várias operadoras já existem, incluindo, inclusive, o Video on Demand. Primeiro ponto, não há nenhum lugar falando que elas podem cobrar 30% de SVAs do plano, que elas estão seguras nesse sentido. Não há. Tá? Então, não há nenhuma legislação, nada. A gente sabe que, às vezes, aqui existem alguns arranjos, né, alguns acordos feitos pelas operadoras com os fiscos, em que elas aceitam esse percentual. Alguns fiscos não aceitam, como eu coloquei, o Estado de Santa Catarina não aceita, zero, nada. Inclusive, ele já editou uma lei para proibir a cobrança de SVAs. Então, no Estado de Santa Catarina, por exemplo, você cobrar pelo streaming, em tese, seria contra essa lei que está sendo questionada no STF. Tá? Então, assim, há possibilidade, sim, tá, de ser questionado, tanto o streaming como os outros SVAs. Não tenho conhecimento ainda de nenhuma autuação nesse sentido. Tá? Agora, independente disso, a gente entende que, dentro de uma proporção de SVAs que você atribui dentro do seu plano, tá, quanto mais SVAs você agregar ao seu plano de internet, tá, mais justificável fica a proporção que você atribui. Tá? Então, vamos supor que você tem 50% de SVA, 50% de SCM. Se você cobrar dentro desse 50% apenas a conexão à internet, fica menos justificável, porque você está cobrando por um único serviço 50%. Agora, se você está cobrando dentro dos 50% uma gama de SVAs, incluindo o streaming, por exemplo, né, um OTT, né, você justifica melhor a proporção atribuída ao SVA. Né? Lembrando sempre que também que a proporção dos serviços parte muito da análise de custos do SCM, né? Porque é o serviço com o maior custo dentro da operação. Tá? E nesse ponto também, não especificamente sobre o Video on Demand, que é a sua, né, que é a sua especialidade, mas já existe um questionamento na Anatel, o Márcio acho que já tem até mais conhecimento do que eu, sobre os vídeos em tempo real, né, sobre a exibição de streaming em tempo real, como o Watch ESPN, etc., pelas plataformas. Esporte interativo. Em que as operadoras querem classificar isso como um SEAC para evitar que as próprias distribuidoras
distribuam o conteúdo diretamente ao cliente, sem passar pelas operadoras. É uma demanda da Claro contra a Fox, né, que existe, e essa demanda, as operadoras querem tratar esse serviço como SEAC, e a Fox, as outras distribuidoras de conteúdo, querem tratar isso como um OTT, né, porque, obviamente, isso vem da nuvem, não passa pela rede de uma operadora. Essa discussão, apesar de transparecer que não tem muito relação com a sua pergunta, ela tem. Por quê? Porque a partir do momento, né, que o streaming for tratado pela Anatel como um SEAC, isso vai ser tratado como telecomunicações, vai ser tributado pelo ICMS. Então, isso vai também repercutir na questão tributária. Essa decisão é um processo que já está se agigantando, né, porque praticamente todas as distribuidoras já estão entrando para tentar defender a sua parte, e isso também vai ser um ponto-chave para definir qual que vai ser o tratamento tributário que isso tem que ser dado. Se for um SEAC, é telecomunicações, tem que ser tributado. Se for um OTT, é tratado como um SVA, você pode incluir dentro do combo, como você colocou, e as grandes já fazem. Essa discussão da atualização da lei do SEAC dava um outro painel, né? Porque de tão interessante que é. Mas eu queria só pegar, antes de encerrar, uma palavra do Paulo, que disse a necessidade, e mais do que isso, a obrigatoriedade de você pensar o teu plano de serviço a partir não só da conexão à internet, mas a partir de outros SVAs que possam se agregar por sobre a camada de prestação de serviços de telecomunicações. E, para fazer isso, aí eu volto à exposição do próprio Cristiano, que falava que a essencialidade do planejamento tributário para que isso seja uma realidade dentro da empresa, que possa se sustentar na empresa, né, como um plano de serviço caracterizado por incidência de mais de um tributo, conforme a estruturação do planejamento, né? Bom, nós estamos, infelizmente, com o tempo esgotado. Me permito aqui falar em nome dos colegas. Estamos à disposição para responder as perguntas fora do painel, porque precisamos passar aí para a sequência dos trabalhos. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção, obrigado à organização pelo convite. Um abraço.